O meu nome um dia foi sinônimo de vergonha e me fez acreditar por muitos anos que eu não valia nada. Mas o Senhor Jesus provou que me ama e hoje eu estou aqui para falar sobre o meu testemunho. 1 a Pedro 5,8, assim diz o Senhor, que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão para te devorar. E assim foi o que aconteceu comigo durante toda a infância. O Satanás, ele me rodeou e eu fui muito rejeitada. E as pessoas que eu mais amava me rejeitaram, me maltrataram. Mas hoje eu sei que tudo é espiritual, que tudo são espírito maligno para te levar à rebeldia, assim como aconteceu comigo. Esse foi o motivo a qual eu me perdi na prostituição por muitos anos, achando que eu não valia nada, que eu não era ninguém, que ninguém não me amava. Mas hoje eu sei que tudo isso é uma grande mentira de Satanás, porque eu sou a filha amada de Deus e hoje eu vivo somente para glorificar e adorar e falar da minha vida, o que o Senhor fez de tão lindo, que foi me tirando dessas trevas e me trazendo para a luz. Eu sou uma garota que foi muito rejeitada durante toda a minha vida, não só por familiares, mas em todos os lugares que eu ia, o inimigo ele pegava as pessoas e essas pessoas era usada como um transporte para maltratar, em termos de rejeição, em termos de abuso, e muito cedo eu fui engolida pela prostituição. Eu já falei em alguns vídeos nas minhas redes sociais sobre o meu testemunho, mas hoje eu quero ir mais profundo. Quando eu tinha os meus 14 anos, foi uma época muito difícil na minha vida, porque como eu era uma garota com muitos sonhos, eu tinha sonhos de falar muitas línguas, de viajar, e tudo que eu não queria era continuar no povoado onde eu morava, no Maranhão. Então, o meu sonho era voar e voar alto. Então, muito cedo eu decidi sair de casa. Sofri muito, trabalhei de empregada doméstica, de babá, mas chegou o dia em que a prostituição me engoliu e eu naveguei nessas águas escuras por muito tempo, muitos anos. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus, ele me libertou. E nessa caminhada, eu caminhei por muitos países, conheci muitas nações, aprendi a falar 5 idiomas e hoje eu estou aqui no Brasil, precisamente em Fortaleza, Ceará, e eu vou falar para vocês um pouco da minha história. Eu quero começar sobre um vício muito visto hoje, principalmente com as jovens, com as pessoas jovens, as moças de hoje, que é a mudança do físico, não é? As pessoas hoje, você vê que tem um espírito maligno agindo na vida dos jovens de hoje, do nosso futuro, não é? E um dos maiores, que eu fui muito afetada, que é o megarré. Hoje em dia muitas pessoas falam com muita facilidade e vende esse produto como se fosse algo muito simples, mas não é só isso. O megarré, ele é totalmente um vício, ele é uma doença. Eu vi com meus próprios olhos muitas amigas minhas, porque é muito usado na prostituição, o primeiro espírito que ataca as mulheres na prostituição é a mudança de caráter, a perda de identidade e a imagem e semelhança de Jesus que tem que ser transformada, porque o inimigo ele não consegue olhar para você, porque você é a imagem e semelhança de Jesus. Então eu por muitos anos eu usei o megarré, que é uma droga caríssima, assim posso dizer. Você paga caríssimo para comprar cabelos que você não sabe de onde veio. Você não sabe por que estão vendendo. E eu estudei após ter o conhecimento e ver que aquilo estava me prejudicando, porque eu já queria ter o meu cabelo, mas eu não conseguia, porque eu via e algo, uma dor, algo me dizia, você tem que botar o mega hair, você tem que ter o cabelão, você tem que ser diferente, porque isso é modinha.
mas uma moda que fica por muitos anos, porque você se torna viciada, é uma droga. Então, por muitos anos, eu investi muito dinheiro. Eu estou falando de 2.000 euros, 1.500 euros para você comprar um cabelo, se você não sabe se é de um defunto, ou cabelos que são usados para rituais, como na Índia. Na Índia tem deusas que ela exige o cabelo das pessoas para fazer rituais. E esses cabelos, depois disso, eles são vendidos aqui para o Brasil, para vários lugares, no mundo inteiro, porque essa doença não é só no Brasil, ela é no mundo inteiro. No mundo inteiro tem mulheres que querem mudar o seu visual, trocando de cabelo, não é? E foi aí onde Jesus me falou que ele não me queria com cabelo de ninguém, mas sim a imagem dele, que esses cabelos lindos foi ele que me deu. Então eu decidi que eu não ia mais usar mega ré, e foi algo muito difícil, porque você se olha, você não se encontra, você perde a identidade. Você sente falta de um cabelo que não é seu. Fora que muitas mulheres eu vi ter enfermidades na pele, como alopécia. Você perde todo o cabelo não nasce mais. Você fica careca. E eu conheço várias amigas que estão vivendo hoje esse dilema. E não só esse. Também tem aquela, né, a prática cirúrgica para te deixar mais bonita, que na verdade você vai ficar bem mais feia. Eu não estou falando algo que me disseram, mas algo que eu vivi. Eu era a mulher da modinha, que me prostituía para fazer uma lipo, para colocar um silicone, de chegar ao ponto de engordar para poder fazer uma lipo, que hoje nós vemos muito no mundo. Meninas muito jovens que já sonham em colocar um silicone, em fazer uma lipo, transformar o rosto. Tudo é transformado, mas tudo tem um grande valor. E eu senti tudo isso na pele. Hoje eu olho para o meu corpo e eu me pergunto por que eu fiz tantas lipos. E uma dessas lipos eu quase morri. Mas também em uma dessas lipos eu tive um grande encontro com Jesus. E foi aonde eu prometi a Deus que nunca mais eu tocaria no meu corpo. Porque o meu corpo é um templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que buscar a nossa identidade e saber o porquê você quer fazer tanta mudança em você. Por que você não se ama? Se Deus te fez assim, do jeito que Ele quer que você seja. Hoje eu me olho no espelho, eu me acho muito mais bonita do que quando eu era toda lipada, toda feita. Hoje um dos meus maiores sonhos é tirar as próteses de silicone, porque um dia elas vão ter que sair do meu corpo, porque elas não me pertencem. E o meu corpo sabe disso. E eu também sei disso. Então, eu quero deixar bem claro aqui para você que está vivendo esta fase da sua vida. Quando você acordar, você vai se sentir mal, porque já foi muito tarde, muitos anos roubado por Satanás, aonde você se enganou buscando algo que não vai ser para sempre. É algo passageiro e algo que custa muito, tanto financeiramente, como espiritualmente e fisicamente, porque você está mudando o seu corpo, a sua forma de ser. Você está perdendo a sua identidade. Foi o que aconteceu comigo. Mas com Jesus eu encontrei novamente a minha identidade e hoje eu sou muito feliz por estar aqui contando o meu testemunho, que hoje é fruto para muitas mulheres que eu sei que vai ouvir isso que eu estou falando e vai se identificar com o que eu passei. Em Eclesiastes 1:2, assim diz o Senhor: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, assim diz o pregador. E no século 21, a grande modinha é a vaidade, transformar e não se parecer mais com o nosso grande Salvador, que é Jesus Cristo, aonde devemos ter a imagem e semelhança. Em Provérbios 6, 25 e 26, assim diz o Senhor: não cobice em seu coração a sua beleza e nem deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Um dos motivos da minha revolta e da minha entrega no mundo da prostituição, o maior fator foi o fato
de quando criança, o meu pai ter me expulsado de casa. E claro, eu era rodeada de pedófilos. E um dos pedófilos era meu vizinho, um homem mais ou menos de 38 a 40 anos. Eu, na época, tinha 13 para 14 anos. E então, foi justamente neste mês, o mês de julho, o mês da festa junina, não é? E fui para um arraial, saí escondida, porque eu sempre fui muito sapeca, por isso que meu pai me espancava bastante. E então, voltando do arraial, meu pai estava com a minha irmã na porta da casa e ele estava com a bolsinha e ali eram minhas coisas. Então ali ele me deu um chute, como se chuta uma bola de futebol. Eu era muito magrinha, porque eu era muito asmática e eu era cheia de feridas, muito machucada. E ali ele me deu um chute muito grande, eu caí do outro lado da rua e ele fechou a porta da casa, entrou para dentro com a minha irmã. E eu fiquei ali, naquela rua escura, sozinha, era mais ou menos 1h da manhã. E ali eu fiquei perambulando, como se diz lá no Maranhão. E aí a minha vizinha, Dona Francisca, ela teve misericórdia de mim e ela me deu abrigo. E a partir dali eu fiquei naquela vizinhança, rodando na casa de um, na casa de outro, fazia limpeza em alguns lugares, ficava na casa de outros que tinham pena de mim, pelo fato de eu estar passando pelaquela situação. Os vizinhos se incomodavam muito, porque eu era muito espancada. E aí foi um dos primeiros motivos a qual eu me decepcionei muito com tudo. E ali eu já comecei a achar que realmente eu era uma pessoa que não valia a pena, não é? Muitos palavreados pesados. E a partir dali a violência sexual na minha vida começou a ser constante. Em primeiro lugar, o meu vizinho, no dia 7 de setembro, ele me abusou. Ele me levou para uma casa, num sítio, perto do local onde eu morava, em Santa Inês, e ali ele me abusou. As pessoas que estavam dentro da casa ouviram e não fizeram nada, porque era algo normal. Ele era o pedófilo que ele só abusava de garotinhas virgens, nessa faixa etária de idade, e meninas que estavam na minha situação, meninas que não tinham um bom contato com os pais. Então, no meu caso, uma garotinha virgem, expulsa de casa, aonde ninguém acreditava, sapeca, ali foi o alvo ideal para ele. Ali ele me abusou e o pior de tudo aconteceu que após do abuso, desenvolvi o síndrome de Estocolmo. E eu me apaixonei pelo abusador e fiquei bastante tempo apaixonada pelo abusador. E a partir daí eu decidi que eu ia me embora daquele lugar, porque eu já não me sentia mais em casa, ameaçada pela esposa dele, que sabia do caráter dele. E então eu fui-me embora e fui trabalhar de empregada doméstica na capital de São Luís, no Maranhão. E ali também eu fui muito maltratada. A mulher me colocava numa despensinha para comer o resto que sobrava da comida, me humilhava bastante, até que um dia ela fez a mesma coisa que o meu pai fez. Ela, de madrugada, me jogou no meio da rua da mesma forma que o meu pai fez. E aí você pode ver que são as mesmas entidades atuando em corpos diferentes, em lugares diferentes. Então, aquela entidade tomou aquela senhora, que eu estava trabalhando para ela, e ali ela fez a mesma coisa. Ela me bateu e me jogou de madrugada, um saquinho na rua, e me jogou no meio da rua. E a vizinha ficou com muita pena de mim e ela já veio sendo também usada por Satanás. Ela me deu a dica de ir para esse lugar, que era o Porto do Itaqui, onde as meninas se prostituíam dentro de barco. Algo muito difícil, muito perigoso. E eu ainda era uma criança. Eu praticamente, após o abuso, a minha vida sexual continuou ali, as violências sexuais. E aí, então, dali, eu fui engolida totalmente pela prostituição e abusada de várias formas, porque os pedófilos, eles estão em todos os lugares. E meninas, assim como eu, que tiveram pais e parentes que não deram a atenção correta, a educação correta,
meninas que foram, como eu, rejeitada, elas estão ao dispor desses homens que eles estão buscando. Elas são o que eles buscam o tempo todo para poder abusar, para fazer o que eles querem fazer, não é? Então foi o que aconteceu comigo. Eu fui o grande alvo dos pedófilos em toda a minha vida. E não foi só aí, porque continuou. E aí eu comecei a buscar namorados que me abusavam, que me espancavam, assim como meu pai me espancavam. Abuso constante, por muitos anos na minha vida, até eu chegar a Cristo. Mas para a honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho e para ajudar muitas meninas que estão passando o que eu passei e muitas que estão no lugar onde eu estive muitos anos, nas trevas, dentro de prostíbulos, tentando se encontrar, tentando encontrar a sua identidade, não é? Eu me escondi por muitos anos, usei peruca por anos, porque eu não queria que ninguém nunca descobrisse o que eu fazia para poder sobreviver, porque eu tinha várias coisas, eu tinha várias identidades, eu era dançarina, eu era professora de zumba, eu era garota de programa, eu era de tudo, menos uma mulher que sabia da sua identidade. Eu não me valorizava, eu não me amava e eu era uma mulher totalmente vulgar, andava nua, não tinha nenhum valor, mas o Senhor estava me guardando, me protegendo. E hoje, glória a Deus, após o encontro com Jesus, a minha vida foi transformada. E eu estou aqui hoje para te entregar o remédio que vem após todo esse trâmite que eu passei na minha vida, de prostituição, de dores, de aborto, de abuso. Para você que é mãe, para você que tem filhos, para você que é mãe de família, você é a pastora da sua casa e você, pai, é o pastor do seu lar. Então, eu quero falar para vocês, cuide dos seus filhos com muito amor e aquela ou aquele, o mais sapeca, o mais complicado é ele que tem o grande chamado de Deus. Cuide dele com amor, busque tratar bem, profetize palavras verdadeiras, palavras boas. Profetize que o seu filho ele vai ser um homem grande, uma pessoa maravilhosa. Profetize coisas que realmente vale a pena na vida dos seus filhos, porque o peso de palavra, uma praga de uma mãe ou de um pai, ele vai afetar muito a vida do seu filho. Então eu peço para todos vocês, façam um cantinho na sua casa, aonde você possa estar com Deus, leia a Bíblia, busque falar versículos para os seus filhos, busque a não xingar, não chame os seus filhos de danado, de sapeca, mas sim, fale que ele é abençoado, fale que ele vai ser tremendo. No auge da minha depressão, quando eu tentava me matar lá na Holanda, que foi a época que eu encontrei Jesus, teve uma palavra que repercutiu dentro de mim muito forte, foi o que me salvou. Eu nunca vou esquecer. Eu estava ali pensando em morrer, em me matar, eu não conseguia me encontrar, porque eu não tinha nenhuma identidade. E ali eu ouvi a voz do meu pai falando para minha mãe que eu ia ser uma grande mulher. E essa palavra me trouxe à vida novamente. E através dessa palavra, eu comecei a buscar outras coisas, porque a palavra tem muito poder. Eu sei que hoje as pessoas elas estão vivendo muito a carnalidade, o mundo está louco, é tudo muito pecaminoso. Estamos na pior fase da vida. Estamos vivendo um apocalipse e está em todo lugar. As pessoas elas não pensam antes de falar, elas falam o que querem, a hora que quer. Então, tudo isso é profetização. Então, não profetize coisa ruim, profetize coisas boas, profetize coisas de Deus dentro do seu lar. Ouça louvor, busque coisas que vai limpar o clima da sua casa, que vai trazer o seu filho ou sua filha para Deus, porque às vezes uma pequena palavrinha no caminhar da vida do seu filho vai trazer ele à vida em um momento muito difícil. Eu creio que lá no céu nós temos uma poupança
de oração. Eu sou testemunha disso porque a minha avó, a dona Joana, ela era evangélica e ela orava muito pela minha vida. Eu era uma das netas preferidas dela. E ela sempre profetizou na minha vida que eu ia ser uma menina de luz, que eu ia ser algo grande. Ela sempre me falava isso. E as palavras dela me trouxeram a vida novamente. E as orações dela estavam guardadas para mim. E no momento mais difícil da minha vida, onde eu estava com a depressão crônica, né, e vivendo também ainda a depressão pós-parto, eu tentei me matar, eu buscava morrer, porque eu não tinha vontade de viver, por ter tido uma vida tão dura, sem entender o porquê, não é? E todas as orações da minha avó, todas as palavras bonitas que eu ouvi no decorrer da minha vida, elas voltaram para dentro de mim e fez um tratamento dentro de mim, e foi isso que me trouxe a vida, e foi isso que me levou a Deus. Foi isso que me fez eu crer no Deus Todo-Poderoso. E através dessas palavras, eu comecei a correr e a buscar, e eu encontrei Jesus. E hoje eu estou aqui, falando de tudo que aconteceu na minha vida, e eu espero que tudo isso que eu estou falando aqui venha entrar dentro do seu coração e que você venha entender, que o seu coração abre portas e você venha entender que precisamos falar, mas falar a verdade para que possamos mudar o mundo ao nosso redor e também para que as pessoas venham entender que a verdade é o único caminho, Jesus é o único caminho. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, ter um coração bom, o serviço é lindo, faz parte você fazer o serviço, mas esse serviço não vai te levar para o reino de Deus. O que vai te levar para o reino de Deus é você passar por Jesus, porque Ele é a porta. Nós temos que ter esse conjunto com nós que somos cristãos. Temos que ter a imagem e a semelhança de Jesus. Temos que ter o serviço, que é o boi, que é fazer com amor para as pessoas, assim como você estivesse fazendo para você. Temos que ter a visão de águia, não é? Que é as quatro faces de Jeová, a visão de águia, a face da águia, a face do boi, que é o serviço, a face do leão, que é o reinado, porque já falou de reinado, já está dizendo tudo. Você não é só o filho de Deus, você é um rei, você é um príncipe no reino de Deus. E tem a face do homem, que é o homem, que é nós, a imagem e semelhança de Jesus. Então, foque nisso. Não é só uma coisa, é um conjunto para que você venha viver o melhor de Deus, para que você venha viver o melhor da terra. Na palavra do Senhor nos ensina que aquele homem que andar nos propósitos de Deus, ele vai ser servido no mundo, ele vai pisar na cabeça do leão, na cabeça da cobra, ele vai ter tudo que ele quer. Mas aquele que anda em pecado, que não quer seguir a verdade, ele vai ser viciado, perdido, e tudo que está no mundo vai usar ele. Não deixe o dinheiro tomar conta de você, mas você sim tomar de conta do dinheiro, porque ter uma vida boa, ter financeiramente uma vida correta é ótimo, mas nunca deixe isso entrar dentro do seu coração, porque a importância da nossa vida aqui na Terra é o nosso chamado, é nós buscar a verdade e buscar almas para Deus. Esse é o nosso chamado. Não é só meu, é seu, porque todos nós temos chamado aqui na Terra e todos nós temos filhos espirituais. No meio de todo esse tumulto e no meio de tantas coisas que aconteceu na minha vida, o Senhor, ele, através de um profeta lá na Holanda, precisamente na cidade de Kerkrade, o Senhor usou a boca de um profeta para profetizar sobre os meus livros, que eu então nunca imaginava na minha vida que um dia eu poderia me tornar uma escritora, ou um dia eu poderia escrever alguma coisa, primeiro pelo fato de eu ter ido me embora para a Europa tão cedo e não dominar a língua portuguesa de forma correta, né? E como todos vocês podem ver, o meu português não é muito bom, mas é o que eu consigo falar, estou estudando
quero aprender muito mais. Eu amo a língua portuguesa e a grande surpresa de tudo isso é que o Senhor, ele realmente busca algo que ninguém acredita para fazer as pessoas acreditar nos seus milagres. Eu sou o grande milagre de Deus e assim como diz o meu livro, Das Trevas para a Luz, realmente foi isso. O Senhor me arrancou das trevas e me trouxe para a luz. E hoje eu sou muito feliz e muito orgulhosa da forma que o Senhor me usa, da forma que ele me usa. Por quê? Porque eu era uma pessoa que jamais, eu não sabia nem escrever português assim que eu vim para Cristo, porque eu vivi muitos anos na Holanda. Eu estudei holandês, eu falo holandês, eu sei ler holandês, sei escrever holandês, falo inglês, alemão, espanhol. Mas o português para mim era o mais complicado. E olha o que Deus faz. Ele me coloca para estudar, para buscar mais sobre a minha língua. E hoje eu escrevo em português, esse é o meu livro, em inglês, porque eu tenho ele em inglês, português e espanhol. E com certeza para o futuro vai ter holandês, francês e alemão. E esse daqui é um dos livros onde eu sou coautora, que faz parte do projeto Mulheres Escolhidas, aqui em Fortaleza. E aqui neste livro eu estou falando sobre as enfermidades do pecado, né? Por causa do pecado, nós adquirimos muitas enfermidades. E eu fui uma mulher que adquiri muitas enfermidades através do pecado, como enfermidade de pele, asma, depressão, muitas coisas. Porque quando você guarda raiva, guarda rancor, ela te traz muita enfermidade. E isso era o que acontecia comigo. E eu fui estudando tudo isso e vendo os milagres de Deus na minha vida, não é? Vendo as enfermidades sendo curadas. E quando você vem para a luz, que você começa a viver a verdade de Deus, essas enfermidades, elas começam a bater em retirada. Porque não tem mais poder. Se você está em luz e você vive na verdade, elas batem em retirada e você é livre dessas enfermidades. Então, eu tinha muita enfermidade de pele, como caspas até na minha sobrancelha, o meu rosto, eu tinha umas peles secas assim que parecia, não sei nem o que falar, parecia manchas de psoríase. Eu tinha muito caroço na minha pele, muita inflamação na minha pele. Eu era sempre estava doente. O meu cabelo não crescia, como vocês podem ver. Não uso mais meio garré, graças a Deus. O meu cabelo desenvolveu de uma forma tremenda, porque o meu cabelo ele sempre era aquele cabelo minado, pouco. Era como se o pecado não deixava o meu cabelo desenvolver e era um grande sonho ter o meu cabelo. Então isso daqui é milagre de Deus, não é? Porque quando você começa a orar, quando você começa a profetizar e quando você realmente é feliz, porque você só é feliz depois que você vem para a luz e não tem outro caminho, não tem meio termo. É trevas ou luz. E eu escolhi viver na luz. O discernimento de tomar uma decisão, de viver na luz, de vir para Jesus e buscar totalmente tudo novo, ser reformado, ser transformado, ter uma vida nova em Cristo. Traz isso, traz luz, traz alegria, traz saúde. E muitas pessoas no mundo só vão ser curadas após essa cura espiritual, que é quando você encontra o caminho do Pai, o caminho de casa, a sua identidade. Você viu que Daniel, ele foi tirado do lugar santo e colocaram ele dentro do pecado, mas o Daniel, ele tinha um caráter de Jesus, um adorador de verdade. Ele ficou em Cristo e ele disse: eu vou colocar no meu coração e eu não vou desistir. Eu não vou comer manjar de rei, eu não vou comer nada, eu vou ficar em Cristo. E ele criou o jejum para estar em Cristo, porque ele amava Deus. E assim sou eu hoje. Eu busco muito no caráter de Daniel, porque é um testemunho maravilhoso. E também a prostituta Raabe, uma mulher do coração de Deus, da linhagem de Jesus, a mulher que veio para Deus com coração de luz, e ela trouxe a família dela, porque ela buscava a família dela, porque aonde tem uma luz de Deus, toda essa casa vai ser luz, toda essa casa vai servir o Senhor.
Por isso que eu te convido a vir para a luz, buscar o nosso Pai, buscar a sua casa, voltar para o caminho de luz. E aqui está o meu testemunho das trevas para a luz. Leia. Esse é um grande remédio, é um bálsamo para muitas feridas. Você que é drogada, você que já foi drogada, você que está na prostituição, você que já foi prostituta, você que abortou, você que foi depressiva, você que foi rejeitada, você que foi mãe muito jovem, que é uma batalha que foi o meu caso, você que imigrou e perdeu a identidade, tentando se buscar em outros países. Não é fácil viver na Europa. Eu vivi na Europa por muitos anos e eu sei o que é viver lá fora. Aqui no Brasil, para muitas pessoas é um sonho, mas para quem está lá batalhando, nós sabemos o quanto é difícil. Você não falar a sua língua, você não ter as pessoas que você tem, que você ama por perto, o tempo perdido. Você volta ao seu país e você vê os seus sobrinhos, seus primos, seus irmãos, que passou o tempo e você não estava ali com eles. Tudo tem um valor muito alto. E hoje eu estou aqui porque eu paguei um valor alto. E hoje eu busco ao Senhor, ao meu Deus, de todo o meu coração. E ser escolhida por Ele é algo tremendo, é maravilhoso. Peça, busque, porque o Senhor, Ele vai te encontrar. Porque é Ele que nos escolhe. E nós temos que ter o livre-arbítrio e o discernimento de decidir, fazer uma escolha, de buscar o Senhor. E não se envergonhe do seu testemunho, do seu passado, porque ele é frutos, ele é remédio para muitas mulheres que passou o mesmo e não consegue se libertar, porque as feridas ainda estão abertas. Então, busca o Senhor, venha ser curada através da luz, busca a leitura, faça um cantinho dentro da sua casa, aonde você vai estudar, aonde você vai buscar. E é isso, não desista. Busque de todo o teu coração que você vai encontrar a verdadeira luz e a alegria e a paz no seu coração. Porque quando nós vivemos nesse mundo de carnal, esse mundo da modinha, esse mundo do dinheiro, da ilusão, esse mundo falso, mentiroso, você não é feliz, você sente uma dor, você sente um vazio, você sente uma tristeza, porque você não é o que você veio para ser. Então eu te chamo para a luz, arranca a máscara de tristeza e venha viver a verdade, venha fazer o que Deus mandou você fazer aqui na terra. E é isso aí. Muito obrigado, que essas palavras venham entrar dentro do seu coração e que eu venha ser um fruto de Deus na sua vida. E que você venha aprender comigo, assim como eu estou aprendendo com muitas outras pessoas. Nunca vamos parar de aprender. A vida é um aprendizado para sempre. Amém? Muito obrigada e um grande abraço para vocês. Pastora Laura Souza Alves nasceu no povoado de Aratauí, localizado no nordeste do Maranhão, e sua vida é um testemunho da transformação divina. Além de suas raízes em condições humildes no interior do Maranhão, viveu muitos anos em situações adversas, sem esperança e sem direção. No entanto, Jesus entrou em sua vida e a libertou, trazendo luz e propósito. Atualmente, Laura é pastora e dedica sua vida ao trabalho com crianças na África. Muito obrigado. A pastora Laura Souza. E a projetos sociais voltados para pessoas em situação de rua. Seu chamado é servir e fazer a diferença na vida dos outros, refletindo o amor e a graça que recebeu de Deus.